estamos de volta, né? Aqui pra vocês, diretamente pelo Facebook. Piseiro do Sertão, de volta aqui, especialmente para vocês, todos os nossos amigos que estão assistindo essa live ao vivo. Então vamos começar aqui, houve um problema técnico aqui, mas isso é normal, faz parte. E lembrando que isso aqui tudo é ao vivo, né, galera? Estamos muito felizes em ter vocês conosco, assistindo a nossa live. Então bora fazer muito piseiro aqui pra vocês, principalmente que estão assistindo a nossa live, um cheiro especial. Simbora! Rocha de percussão! Simbora! Boa noite, galera! Vou estar com vocês, família. Isso é Piseiro do Sertão. Alô, Bia do Marco. Arrocha! Minha mulher me pegou com essa minha lá em casa.
putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrego na cara, na cara. Na casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrego na cara, na cara. Aí eu fico doido, começa a tomar mais. Aí eu pego a bicha, tenho um monte de mulher com mulheres. Mais uma vez, boa noite a todos os meus amigos que estão aqui fazendo presença aqui, marcando presença nessa live, tá bom? Que estamos fazendo pra vocês. Desejar toda a felicidade do mundo a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada pelo carinho. Fiz o convite e vocês estão aqui. E é uma alegria, né? Imensa ver vocês assistindo, mandando um recadinho. E não se esqueça aí, viu, menino, que eu vou ler todos os recadinhos de vocês, tá bom? Vou subir aqui só um instantinho. Aguarda aí, galerinha. Lucivânia Macena, Juazeiro do Norte, isso aí é a esposa do meu primo Cizinho, um abraço pra você. Lenilson Rezende assistindo tudo. Dário Macedo, boa noite, assistindo aqui em Rafael Godeiro, um cheiro pra você também, meu querido. Kênia Jales, Josineide Maia, Josenira, ainda tem muita gente. Minha amiga lá da cidade de Açúcar, eu chamo ela de assessora, né? Ela sempre faz uns trabalhinhos pra mim também. Minha amiga Judineide, esposa Eudes. Abraço, Luca Maia, manda um alô pra Lorena, tá certo? Já mandei o recado. Minha irmã Priscila, meu cunhado Marcos, um abraço pra você. Meu amigo Adailto, grande poeta, compositor da cidade de Martins. Um grande abraço pra tu também, viu? Lindas músicas, lindas canções que você tem me enviado aqui no meu WhatsApp. Pode ter certeza que eu vou cantar sim, viu? Aquela música que eu amei, você sabe muito bem. Muito obrigada aí. Pois é, todos vocês, a gente promete fazer muito sucesso para vocês aqui, Piseiros do Sertão, na organização do meu esposo, Nenê Som, né? Ele que é o dono aqui do grupo. Meus amigos aqui, estamos juntos aqui trabalhando com a gente. Meu amigo Lili Percussa. Eugênio, que já tem trabalhado muitos anos já conosco, está aqui novamente. E a felicidade imensa, então vamos fazer forró. Vamos mandar um alô para minha mãe, Nenê de Valdir, a minha irmãzinha. Minha avózinha Júlia, que está aniversariando hoje, fazendo 90 anos. Que Deus venha te cobrir mais ainda de muitas bênçãos e muita felicidade. E quem acabou de chegar aqui foi nosso amigo Benedito, menino. Nosso amigo Benedito, ele que já cantou com a gente no Explosão do Forró. Muitos anos, né? A gente iniciou cantando junto. Acabou de chegar com sua esposa. Salma, é uma alegria, viu, Benedito? Você chegar aqui, vai cantar sim conosco aqui, fazer muito sucesso pra vocês. E
João, tá ali escoradinho, João? Pode sentar, fica à vontade. Lembrando que aqui a gente tá tudo equipadozinho, aqui não tem um grupo grande, né? Que a gente não pode fazer aquele grupo grande, todo mundo sabe, devido a essa doença que tá aí no meio do mundo, mas se Deus quiser tudo vai passar. A gente inclusive tá aqui com álcool gel, aqui tá tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, tá bom? E não tem perigo, estamos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. E acredito que vocês também, porque o Senhor vai derramar muitas bênçãos na vida dos familiares de vocês. Bora fazer mais sucesso, meus queridos? Bora fazer a pesadinha? Simbora, Sandrinha! Alô, Sandra! Tira a mão do queijo! Bora, Taná! Quiser tomar um agora, pode começar, viu? Lembrando que ele tá aqui na cara do queijo, mesmo. Cara do queijo, com sal, é bom demais. Na Corimbeira, lá em Peixoto, no Viro Múcio. Beijo, obrigado! A vaquejada começou, os batendo, tocando. As meninas tudo me olhando, querendo ver. Quero
vai nesse momento. Vamos dar uma espiadinha aqui, Marinho Moral, primeira, meu parceiro, né? Meu ex-coleguinha de trabalho, cantou junto com a gente na Explosão do Forró. Um abraço pra você, tá aí fazendo muito sucesso por onde você anda. Parabéns, pode ter certeza que você vai chegar bem muito mais longe do que você nem imagina, viu, menino? Minha cunhada da cidade de Natal, Francisca Lima. O Dilene Alderi é show. Alô, José, Josézinho. Jeremias Pereira, vamos de mais sucesso. Da cidade de Natal, né? José Américo, vamos que vamos. Um cheiro pra você também. Obrigada pelo carinho. Minha amiga Girne, da cidade de Natal. Sandriana Vieira. Maxuel de Nara. Lucivânia Macena. Laurinha. Mande um alô pra Maicon Richard, né? Richard, esse aí. Erivânia. Erivânia, minha amiga da cidade de Patu. Judinei, da cidade de Açu. Gili. Ai, amo esses bonequinhos, viu? Os coraçãozinhos. Meu esposo Eugênio. Dá um show no teclado. É sim, Laurinha, com certeza. Tanto no teclado como na sofona também. Esse cara é um gênio mesmo. Jocelino Batista, o forró tá bom aí. Eita, Jocelino, um cheiro pra você, meu querido. Obrigada. Muito bom, Alderi. Cicleia, arrasa, né, amiga linda? Alderi, o piseiro é bom da moléstia. Alderi, eu quero saber da minha cerveja, viu? Deixa eu conversar aí, eu quero a minha cervejinha. Guarda aí, por favor. Marília assistindo tudo, Alderi. Nenê, som voltou. Patu. Nildinho assistindo tudo, Tavares, um cheiro pra você. Uma bola do mercadinho do meu amigo Fábio Barreto, um cheiro, viu, menino? Alderi, Josi Lima com força. Valeu, galera! Nildinho, né? Vocês também. Show, show. É muito recadinho aqui, menino. Peço que todos vocês compartilhem, por favor, aí a nossa live aqui ao vivo. Manhã, eu te amo, manhã, Ana Maria, minha mãezona. Um cheiro bem grande pra toda a minha família. Meu filho Gilmar, lá da Criarte, fazendo de tudo de bom lá, viu, menino? Se não conhece a Criarte, passe lá, ao lado da farmácia Dalcimar. Mande fazer seu trabalho, fica perfeito. Tudo maravilhoso na Criarte, viu? Meu filho Lucas West, que está em casa assistindo. Um cheiro pra você, viu? Amo vocês, meus filhos. A minha filha Ana Beatriz também. Minha família, tudo de bom. É tudo que eu mais amo. Um abraço. Bora mandar sucesso? Eita, menino! Agora vai começar o combate, diga
talento para fazer aqui conosco, sucesso. Ele que é o cara, ele que tocou muitos anos conosco, na Explosão do Forró ainda, quando a gente tinha banda, há uns anos aí atrás, a gente deu uma paradinha, né? Mas estamos de volta agora com um novo projeto, que é Piseiro do Sertão, só mudou o nome, viu, galera? E é uma honra, né, ter o nosso amigo Benedito aqui conosco, ele também que toca na banda dele, né, tem um grupinho dele, faz muito sucesso também onde ele passa, sempre viaja, né, antes disso tudo que a gente tá vivendo, é lógico, né, da coronavírus, né, que a gente tem que pedir a Deus que Deus venha restaurar a saúde de muitos e que a gente venha passar essa crise, né, de imediato, que seja feita a vontade de Deus, que o tempo é dele. Então eu vou convidar meu amigo Benedito para fazer parte aqui, que eu quero muito ver essa pessoa. Chega, Benedito, vem pra cá pra eu saber quem é tu. Ele tá tremendo de frio, olha. Ai, pai, é de frio mesmo, é? Olha, a mulher tá ali, viu, Benedito? Cuidado. Não sinta ciúme, salva, pelo amor de Deus. Vai cantar agora, fazer sucesso pra nosso amigo, né? Tá, o Deri tá assim, vai lá, fala aí com a galera. Eita, boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui com nossa amiga Joselina. É o Piseiro do Sertão. Pensa numa bandazinha que tá boa, viu? Esse aqui é o Benedito Forrozeiro da banda Forró Improvisado, tá bom? Fazer um sucessinho, um forrozinho pra você, um shotzinho, tá bom? Nosso amigo Eugênio. Pensa no cabo bom. Nosso amigo Nenenson Mercadoria. Nosso amigo Alderi. Essa vai pra tu, macho velho. Participa no shot de Peté. Puxa, meu companheiro. Eita, menino, que coisa boa. Quem quiser dançar, vai dançar. Joguinho, você vai dando uma loja pro pessoal que tá dando aqui. Você vai olhando aí, tá bom? Vamos embora, forró. Tudo ao vivo, né, Nelson? Essa inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida que é caminho sem cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar.
mercadoria. Aquele abraço, meu patrão. Boa, porra, vai ser ao vivo. É bom demais. É bom ao vivo. E todo chora. Pra ver de longe que tem daqui para a poeira só. O chicote dela, a mulher tá todo lado. E bora chapéu, tem louro, tem morena, nos olhos cor de mel. Não tô chamando pra correr o galo. Aquele ladinho, cavalo salado. A mulherada grita da arquibancada. Peguei no uísque, cerveja gelada. E o vaqueiro corre de tudo a pista e seu cavalo alazão. Quando chegar na festa, derruba o boi no chão. E a vaquejada, assim meu sertão. E o vaqueiro corre de tudo a pista e seu cavalo alazão. Quando chegar na festa, derruba o boi no chão. E a vaquejada, assim meu sertão. Mário Moral, aquele abraço, ó. Minha amiga Priscila, valeu Priscila, aquele abraço. Rosilino, venha falar com os seus clientes aqui, que eu tô vendo muita gente aqui. E você é desenrolada, puxa mais uma vez. Coisa boa. Olha aí, nosso amigo Zetor. Olha o Inafonso. Olha o teatro velho aí, viu? Puxa, gente. Os fiascos do velho quebrou, os fiascos do velho quebrou, os fiascos do velho quebrou, os fiascos do velho quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão. Uma traidora veio acontecer, fiasco do velho começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão. Uma traidora veio acontecer, fiasco do velho começou a endurecer. Fiasco do velho quebrou, fiasco do velho quebrou, fiasco do velho quebrou, fiasco do velho quebrou. Eu quero suporte. Esse porra de bom. Esse é Piseiro do Sertão ao vivo. O fiasco do velho quebrou, o fiasco do velho quebrou, o fiasco do velho quebrou, o fiasco do velho quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão. Uma traidora veio acontecer, fiasco do velho começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão. Uma traidora veio acontecer, fiasco do velho começou a endurecer. Fiasco do velho quebrou, fiasco do velho quebrou, fiasco do velho quebrou, fiasco do velho quebrou. E aí, menina? Vem aqui um comentário. Esse cara aqui. Tem muita gente pedindo música aí, Joselino. E pedindo a toca. Para o Gê, mercadoria. Joselina, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Você pode dar seus alô aí, que depois eu volto de novo, tá bom? Vai ficar aí, né? Com certeza, é pronto, menina aí. Eu vou mandar aqui os recadinhos aqui, né? Eu tava olhando aqui no celular do meu esposo, a galera mandando um alô aí, pedindo um alô, então eu vou aqui aí. Minha amiga Odeni Calista, um cheiro pra você. Fran Andrade, Gustavo Domingo assistindo essa live aí, um abraço. Luan Cabelo, lá da estação, um cheiro pra você. Nosso amigo Lili aqui, percurso, aí mandando um abraço pra você também. Jean do Mercadinho, Paula Maia de Oliveira, João Batista. Esse aqui é Benedito, que acabou de cantar, meu amigo, né, do forró improvisado, junto com minha amiga Laura, e toca também aí. O tecladista aí, sanfoneiro, é Eugênio, viu, menino? Forró improvisado aí é bom demais, mesmo. Estão aqui conosco. Também tem Socorro, Jairo, Mazim Medeiros, Jeremias, alô para Bate-Boy aí da cidade de Natal, né, Jeremias? Um abraço para tu também. A cidade toda também de Rafael Godeiro, a galera boa lá de Rafael Godeiro também estão aí assistindo a live.
MG Segurança Eletrônica, um cheiro, menino. Abraço aí também pra essa galera aí da MG Segurança Eletrônica. Júnior, meu amigo Júnior, um abraço especial pra tu. Maxwell Dinara. Olá, eu tô olhando aqui e tô olhando aqui de lado também, né? Júnior Cantor, nosso amigo Júnior Cantor, um cheiro, menino. Quero ver você aqui também, viu? Daqui uns dias, se Deus quiser, vamos reunir pra nós fazer outra live aqui com você cantando, tá bom? Caio Pinheiro, lá da cidade de Apodi, nosso amigo Caio, Adailton Ferreira, né, meu amigo? Adailton, poeta, menino. Pense num poeta, menino. Pense que eu conheci essa pessoa maravilhosa. Lindas músicas que ele tem aí da cidade de Martins. Amei todas as canções que você mandou pra mim, viu? As poesias muito lindas. Eu vou ensaiar assim aquela música que eu falei pra tu que eu gostei muito pra cantar, tá certo? Também minha amiga Sandra, alô Sandra, tô aqui com tudo anotado, pra não esquecer o nome de ninguém, menino, não posso. Minha vozinha Júlia, que está aniversariando, fazendo 90 anos hoje de idade. Um abraço pra tu, toda a minha família, meu pai Valdir, minha mãe Ana Maria, conhecida como Nenê de Valdir, minha irmãzinha Pri, meus sobrinhos Adriel, Pablo, Matheus, meu filho Lucas, Gilmar, da Criarte, fazendo tudo perfeito lá, de bane, cartões de aniversários. Tudo que você imaginar você encontra na Criarte, viu, menino? Vai lá, dá uma passadinha, tudo baratinho pra vocês, porque lá o atendimento, além de ser bom, o preço é excelente, tá bom? Meu amigo Alderi, show! Alderi pra você também. Laurinha, um alô para Maicon. Alô, Maicon, muito bem, um cheiro pra você. E os demais que estão aí, né? Mandando os coraçãozinhos, aquelas curtidas. A gente deixa um abraço especial para todos que estão nos assistindo. Vamos mandar sucesso agora? De quê? Não, vamos continuar com o nosso amigo aqui, Benedito. Vamos fazer o seguinte. Benedito, o palco é seu aqui, olha. Você vai continuar fazendo um forrozinho aqui, improvisado aqui pra nós. Enquanto isso eu vou tomar minha caranguejo. Eu não tomei uma dose ainda, galera. Eu vou tomar uma dose, viu?